O próximo palestrante veio de Belo Horizonte, autor de reflexões profundas sobre o tema como desencarnação, depressão à luz da doutrina espírita e evolução do espírito. Vamos receber Emerson Pedersoli. Estou te procurando de cá. Eu estava te procurando de cá. Bom dia, gente. Nossa, esse bom dia está muito fraco. Bom dia, gente. Bom dia. Eu vou falar com vocês uma coisa. Eu não sei se foi da programação, mas colocaram a Natasha, e na hora que a Natasha terminou, a gente estava voando. Aí veio o Alexandre e a gente abaixou um pouco e começamos a levitar. E a gente estava levitando até chegar ao Valadares, aí a gente já está andando. No final da minha, a gente vai estar arrastando. A gente volta para o mundo real. Uma parte de vocês já me conhece, eu sou de uma casa espírita em Belo Horizonte, lá se chama Lar Fraternidade Maria de Nazaré. Lá é um abrigo com crianças e adultos com paralisia cerebral. Quem for em Belo Horizonte, marca o contato conosco. O meu telefone é comigo mesmo que a gente agenda. O meu telefone, o pessoal da coordenação tem e me acha até no umbral. Às vezes eu estou lá buscando tranquilidade, o telefone chega, porque tem lugar que a gente busca uma tranquilidade diferente, né? Mas o nosso tema é depressão à luz da doutrina espírita. E aí, quem tiver com papelzinho, com caneta, aciona, porque a gente vai citando referências. Esse tema dá um seminário e a gente vai citando referências, porque eu até conversei com a Sonira no início e ela falou que a gente pode ir só até às 14 horas, não dá para passar. Tá claro? Então, só para vocês se situarem, imaginem vocês que esse termo, ele é um termo novo para nós. Ele data final do século XIX, início do século XX. Anterior à depressão era melancolia. Quem introduziu o termo melancolia foi Hipócrates, considerado o pai da medicina, entre 350 e 400 antes de Jesus. Ele introduziu porque ele estava muito preocupado com a angústia que acometiam as pessoas. Angústia extrema, e a preocupação dele era tão intensa que ele começou a estudar, e ele deu o nome de melancolia, que do grego significa humor negro. Humor negro. Naquele momento, esse termo que perdurou por aproximadamente 2.200 anos, entre 350 e 400 antes de Jesus até o século XIX, imaginem vocês que ele também trabalhou a cura. E a cura, ela era feita só pelos sacerdotes da época. Os médicos não poderiam fazer a cura. Ele era médico e ele não poderia promover a cura. Por que só os sacerdotes? O sacerdote pegava aquele paciente que estava melancólico, ou seja, deprimido, levava aquele paciente até o alto de um penhasco de aproximadamente 200 metros de altura, o que seria um prédio, talvez aí de 37, 40 andares. Ele fazia uma oração e empurrava a pessoa no mar. Se ela saísse nadando, ela estava curada de depressão. Entenderam a técnica? E já me perguntaram assim: Emerson, você tem informação de quantos saíram nadando? Eu falei, não. É provável que quem saiu nadando desenvolveu na encarnação seguinte a acrofobia, medo de altura, ou a síndrome de pânico. Mas esse tratamento nós temos um nome hoje, que se chama tratamento de choque, ou
Na linguagem técnica, a eletroconvulsoterapia. A eletroconvulsoterapia ajuda muito. Hoje, com aparato médico, com anestésico, com acompanhamento clínico, de psiquiatras. Então, ajuda muito, mas não resolve. É uma técnica. Técnica para despertar a criatura daquele movimento de hibernação. Veja, Manuel Filomeno de Miranda, no livro Transtornos da Obsessão, da psicografia de Divaldo Franco, ele traz para nós um capítulo sobre depressão. E ele vai falar de tratamentos que tem no plano espiritual. Inclusive espíritos que desencarnam deprimidos, continuam deprimidos no plano espiritual e reencarnam deprimidos. Porque a pessoa acredita que se ela desencarnar deprimida, ela acha que no plano espiritual ela vai receber uma orientação. Eu chego lá, converso com o meu mentor, e aí meu mentor vai me esclarecer, eu saio desse quadro. Aí me conta isso, eu falo assim, ô capeta, quem te falou que você vai ver seu mentor? Se você estiver nesse estado, quem falou que você terá condição de ver o seu mentor? Então veja, a pessoa, ela vai inúmeras vezes num processo autodestrutivo, quando ela abraça esse estado sem buscar a cura. Então, nós vamos ver na colocação de Manuel Filomeno de Miranda sobre depressão, os tratamentos que são feitos no plano espiritual. E nós estamos com alguns quadros que aí eu vou trazer para vocês, e aí nós vamos trazer referências, porque existem vários tipos de depressão. Hoje, a Organização Mundial de Saúde está tirando os tipos e classificando apenas como etapas. A depressão leve, a moderada e a profunda. E tirando os tipos. Depressão mascarada, depressão bipolar, depressão sazonal, depressão endógena, depressão reativa, porque antes eram mais de 11 tipos, e eles estão tirando os tipos e colocando nessas classificações, leve, moderada e profunda, ou leve, moderada e grave. De qualquer forma, é importante que eu cite para vocês os sintomas da depressão. Porque pela Organização Mundial de Saúde, nós temos aproximadamente 11 sintomas. 11 sintomas. Atenção, se a pessoa se enquadrar, eu vou citar para vocês, se a pessoa se enquadrar em aproximadamente 5 desses sintomas, por no mínimo 30 dias, entre 1 a 3 meses, segundo a OMS, a pessoa está deprimida. Então, o primeiro sintoma é disforia. A palavra disforia lembra... O que lembra a disforia? Euforia. A pessoa disfórica, a pessoa que não tem empolgação, não se envolve energeticamente com nada, não se envolve em relações, ela não tem envolvimento com nada, busca inclusive o isolamento social. Disforia. Primeiro sintoma. O segundo, ele vai colocar para nós como anergia. Disforia lembra euforia. Anergia lembra energia. É a falta de energia. Não tem energia para nada que você a convida. Inclusive, situações que eram prazerosas, que ela gostava, que ela convivia, que ela se alegrava, ela está nesse momento sem energia. Então, primeiro, disforia. Segundo, anergia. Terceiro, anedonia. Olha, disforia lembra euforia. Anergia lembra energia. Disforia lembra euforia. Anergia lembra energia. Anedonia lembra nada. Não lembra nada, não. Isso aí, para a gente entender, a gente tem que guardar mesmo. Anedonia é falta de prazer.
Falta de prazer. Falta de prazer em jogar bola, falta de prazer em cozinhar, falta de prazer em beijar, falta de prazer em passear, falta de prazer em viajar, falta de prazer em transar, falta de prazer em ler um livro, falta de prazer em ver um filme, falta de prazer. Disforia, anedonia, anergia, ansiedade. O quarto sintoma. Ansiedade, falta de perspectiva. Sem meta, sem projeto, sem idealização, sem vontade de mudar. E a ansiedade vai criando sempre uma expectativa negativa. Nada de positivo. Inclusive a Joana de Ângeles, no capítulo 1 do livro O Homem Integral, ela coloca a ansiedade como um dos 5 fatores de perturbação da alma. Medo, rotina, solidão, liberdade, entendendo como mau uso da liberdade, e a ansiedade. E ela coloca, inclusive, que a ansiedade pode ser positiva ou negativa. Quando a ansiedade vai gerando distúrbios, distúrbio gástrico, distúrbio intestinal, queda de cabelo, problema de pele, úlcera duodenal, problema estomacal, essa ansiedade é negativa. Aquela ansiedade que é a expectativa saudável. Por exemplo, os organizadores do encontro ficam numa ansiedade que é uma expectativa saudável de que vai dar tudo certo, que todo mundo vai vir, tomara que não aconteça nenhum tipo de problema. Essa ansiedade que não gera distúrbio, ela é positiva. Por quê? Porque enquanto isso você vai programando para tudo dar certo. Quarto, ansiedade. Quinto sintoma, esgotamento físico. Cansaço. Tudo que você propõe para a pessoa, ela está cansada. E olha, parece até adolescente, né? Porque o adolescente, tudo que você propõe, ele está cansado. Só que o cansaço dele é palpável. O adolescente tem um cansaço palpável. Por quê? Todos os adolescentes estão cansados, gente. Todos. Se você falar com ele assim, meu filho, será que você pode ir lá na mercearia para mim? Ah, mas logo eu. Mas por que é tudo eu? Tem 4 irmãos, tudo eu. Mas todos que você fala, todos estão cansados. Se todos forem adolescentes. E a gente acha que eles estão mentindo para nós. Não estão. O inferno é que é verdade. Porque um dia a gente foi adolescente, um dia a gente também ficou cansado. Porque a adolescência, o fluxo de hormônios que está sendo jorrado pelo sistema nervoso central, no corpo, para desenvolver o corpo, o fluxo é tão grande que eles cansam. Ah, Emerson, mas se chamar para viajar, eles não estão cansados. Estão, chama para viajar toda semana para você ver. Aí eles cansam. Então, quando chama para viajar 1 vez ao ano, 2, aí eles não cansam. Mas isso faz parte do movimento do adolescente. O esgotamento físico para o deprimido é cansaço com tudo. Tudo cansa. Aí, nós colocamos 5, o 6º é distúrbio do sono. O distúrbio do sono, atenção, o distúrbio do sono e o primeiro, qual foi o primeiro que eu citei? Disforia, os 2 mais comuns no quadro depressivo. Pessoa que não tem movimentação, não tem euforia, não tem energia para nada. E o outro, o distúrbio de sono. Esses 2 são tão comuns no quadro depressivo, que se a pessoa não apresentar entre os 5 sintomas, não apresentar esses 2, por aproximadamente 1 mês, os psiquiatras questionam se ela está realmente deprimida. Porque aí tem que associar os outros sintomas que a gente está citando. De tão comum que é o distúrbio de sono. Dorme demais ou dorme de menos? Não é aquele que dorme pouco, mas tem satisfação, não, gente. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, eu durmo pouco, eu durmo 5 horas, 6 horas, está ótimo. Se ele der conta, a vida dele flui, está ótimo. A gente tem um tal de dividir o dia em 3, 8 horas para o trabalho,
8 horas para o sono e 8 horas para o lazer. 8 horas do trabalho, você não precisa se preocupar, que seu chefe preocupa. É tranquilo para todo mundo. 8 horas para o lazer, você tem todos os dias, o tempo todo. Porque quando você está naquele ônibus apertado, no trânsito engarrafado, a pessoa te amassando, a pessoa te irritando, te provocando, você está em pleno lazer. Porque se você não está trabalhando, não está dormindo, é lazer. E o outro horário do sono, quem determina é você. Você determina se você vai dormir 22 e vai acordar às 5, às 6, às 7. Você determina as 8 horas. Mas Sai Baba, na Índia, um dos homens mais lúcidos espiritualmente que passou por nós no século 20, ele coloca que ainda que a gente divida o dia em 3, o ideal do equilíbrio é quando nós dermos conta de dividir o dia em 4. 6 horas para o trabalho, 6 horas para o sono, 6 horas para o lazer e 6 horas para a caridade. Todos os dias. Então a gente vê que existe ainda uma dificuldade entre nós em fazermos essa divisão. Então é a pessoa que vai avaliar o distúrbio de sono. Aquele que dorme 8 horas e acorda cansado tem algum problema no sono dele. Estou falando na linha psiquiátrica, na linha psicológica, na linha espiritual, todos nós sabemos. Basta a gente pegar o livro Obsessão e Desobsessão da Sueli Caldas Schubert, e lá tem um capítulo falando sobre o sono, falando sobre o sono nas reuniões, falando sobre o sono fora do horário de sono. Então, esse é o 6º sintoma. Distúrbio de sono. Distúrbio de raciocínio. Você lê e não lembra nada do que você leu? Você lê uma página e não lembra o conteúdo da página? Distúrbio de raciocínio. Você está lendo um livro, quando você encontra com alguém, você fala assim, nossa, eu estou lendo um livro bacana demais da conta. Ele chama... Eu até lembrei de você quando eu estava lendo, mas ele chama... E você não lembra o nome do raio do livro. Tem gente se vendo ali, ó. Então você vê, é distúrbio de raciocínio. Depois nós temos distúrbio alimentar. Come demais ou não come nada. Distúrbio alimentar. Distúrbio psicomotor, onde a pessoa tem muita agitação ou ela é completamente lenta. O 10º sintoma é tensão, nervosismo, irritabilidade, impaciência. E o último dos sintomas, pensar na morte como alternativa. Atenção, não é se suicidar, é pensar na morte. Esse é o 11º sintoma. Aí é importante que a gente veja alguns dados. Veja, essas referências eu estou trazendo da Organização Mundial de Saúde, mas tem um livro extremamente rico, que não é da Lavra Espírita, que se chama Quem Ama Não Adoece. Esse livro de um cardiologista, Marco Aurélio Dias da Silva, da editora Bestseller, ele vai trabalhando para nós as questões biológicas e fisiológicas do adoecimento, e ele depois vai trabalhando as questões espirituais no campo emocional, porque ele não é espírita, mas ele vai fazendo estudos filosóficos e espiritualistas. O livro Quem Ama Não Adoece, de uma riqueza. No capítulo depressão, ele vai colocar para nós sobre sintomas, e ele vai fazer uma colocação interessante, que a gente vai confirmar em outras obras, e eu vou estar citando para vocês, quando ele traz para a gente, 72% das pessoas que se suicidam são deprimidas. 72% das pessoas que se suicidam são deprimidas. 13% dos que se suicidam
estão envolvidos com o alcoolismo. 8% esquizofrênicos ou outro tipo de transtorno mental. E 7% ele coloca NDN, não é digno de nota. Não tem o porquê que a pessoa cometeu esse suicídio. E aí quem vai falar desse quadro, aí já é um outro, isso é um seminário, é um sociólogo francês, Émile Durkheim, no seu livro O Suicídio. Então imaginem vocês, 72% estão deprimidos. Vamos pegar um dado no mundo. 20% da população mundial já passou por algum quadro de depressão. 20%, nós estamos falando de mais de 1,5 bilhão de pessoas. 15% da população brasileira já passou ou ainda está em quadros depressivos. Nós estamos colocando aproximadamente de 15 a 20 milhões de pessoas. Não? O Brasil hoje tem 208 milhões. 15%, nós estamos falando de aproximadamente 25 a 30 milhões de pessoas em quadro depressivo. Para cada 4 pessoas deprimidas, nós encontramos 3 mulheres e um homem. Gente, o que faz essa mulherada ficar deprimida desse jeito? Os homens, isso! Eu sabia que ia ter essa resposta. Eu sempre espero essa. E é isso mesmo, nós temos o perfil de irritar as mulheres. Aliás, quando Deus criou as mulheres, falou, precisa de alguém para irritá-las, porque elas precisam do movimento evolutivo mais sóbrio, mais lúcido, e só com a gente ao lado que elas conseguem isso. Então imaginem vocês, por quê? Porque o homem tem um outro perfil no seu quadro depressivo. Ah, fica parecendo que o homem não deprime. Não, é porque o homem mascara a dor. Lá atrás, quando a gente estudava depressão mascarada, estou fazendo referência à década de 80, década de 90 e início do século 21, o homem mascara a dor. Ele esconde a dor no trabalho, esconde na atividade física e esconde no álcool. Ele está com dificuldades, ele começa a trabalhar, ele tinha que pegar serviço 9 horas, ele chega às 7, ele ia largar às 18, ele larga às 21. Quem olha, trabalha, está deprimido. Não conversa, busca isolamento social, não tem diálogo em casa, não tem diálogo no trabalho, não tem diálogo, não tem movimentos sociais, não vai em reuniões de filósofos, nem palestras, nem movimento espírita, nem a missa, não vai, porque ali é convivência, e ele não vai. Então imaginem vocês que o homem mascara a dor. A mulher, quando ela está sofrendo, todo mundo sabe. Ela tem uma amiga, ela tem uma cunhada, ela tem a mãe, ela tem a vizinha, ela tem alguém que ela vai contar. Ela falou assim, eu não queria contar para ninguém, mas deixa eu te falar uma coisa. Então a mulher não mascara a dor, o homem mascara. Só que o homem esconde atrás de outras situações que ainda são mais dolorosas, porque a mulher, enquanto faz isso, ela busca alternativa. Ela desabafa. Então, para cada 4 encontramos 3 mulheres e um homem. Só que, quando a gente fala desse movimento do suicídio, vocês viram que o Alexandre deu uma conotação mais leve. Eu não dou conotação leve, não. Eu estou dentro do Livro dos Espíritos e dentro do Memórias de um Suicida, não tem nada de leveza. A única coisa que a gente entende, aí já entendendo o livro Código Penal da Vida Futura, no capítulo 7 do livro O Céu e o Inferno, a espiritualidade coloca que todos nós somos atendidos individualmente. Não quer dizer que todo mundo que suicida tem um vale dos suicidas esperando, mas não quer dizer que basta nós avaliarmos para tirar aquela pessoa do vale se ela tiver que passar por um vale. Isso é uma autoavaliação que a pessoa faz, junto
com os seus orientadores espirituais. Isso está lá no Código Penal da Vida Futura. Capítulo 7 do livro Céu e Inferno. São 33 códigos. E ele vai dizendo para a gente como que são feitas essas avaliações. Não é a gente que avalia, não. A gente não avalia o quadro do outro. E aí, para vocês entenderem, uma garota chegou para mim e falou assim: Emerson, meu avô, ele falou que vai suicidar. O Emerson, meu avô é absurdamente lúcido. Ele estuda tudo, ele lê tudo. Ele lê de faroeste a espiritualidade. Ele lê de vulgaridade a divindade. O Emerson, meu avô está com 91 anos. Ele falou que ele não vai ficar mais na vida, que agora ele vai suicidar. E eu estou preocupado. Eu falei, por quê? Porque primeiro ele tem uma arma em casa. O risco dele fazer isso é alto. Emerson, eu não sei o que eu faço. Eu falei com ela assim, eu vou te dar uma dica. É isso que eu queria. Eu falei, você vai dar de presente para ele Memórias de um Suicida. Emerson, ela é espírita. Emerson, mas meu avô, ele lê tudo, menos obra psicografada. O que eu faço? Eu falei, dê para ele Memórias de um Suicida. Ela falou, Emerson, mas ele não vai ler, porque é uma obra espírita. Eu falei, quem te disse? Ele não é psicografado? Ela falou, como? Filha, pega lá o Memórias de um Suicida. É uma obra das viagens espirituais de Ivone Pereira. Dê o livro para ele de presente. Filha, eu vou te falar uma coisa, Emerson, mas e se ele suicidar? Eu falei, é porque já está na hora dele ir embora. Ô filha, com 91 anos, ele já está na hora de morrer. Para de querer que ele fique. Agora, se ele resolver suicidar, suponha, dê essa semana, porque se ele suicidar na semana que vem, pelo menos ele já leu a introdução. Ele já sabe o que o espera, ainda mais com a lucidez que ele tem. Isso quer dizer que não é psicografia. Não, filha, pega lá o livro. Ela foi lá, tá, deu o livro. E eu falei com ela, e você vai ter um compromisso, você vai ler junto com o seu avô. Porque a hora que ele tiver dúvida, você esclarece. Ele tem dúvida, você responde. E você vai discutindo isso com ele. Enfim, ela leu o livro. Aquele avô já está com 95 anos. Na hora que ele lê o livro, ele fala assim, é isso mesmo, minha neta? É isso mesmo, minha neta? É isso mesmo? E ela vai discutindo com ele. Gente, tem 4 anos, ele devorou o livro em 60 dias. Ele leu Memórias de um Suicida inteiro. Gente, são mais de 500 páginas. Ele leu tudo, completamente lúcido. Agora ele pediu outros livros para ela. Ela falou, olha, eu tenho uns romances. Ele falou, não, eu já vou aceitar a psicografia. Ela falou, o que eu faço? Eu falei, dê Paulo e Estevão. Deu Paulo e Estevão, ele já devorou. Aí eu falei, agora dê há 2000 anos. Ele terminou semana passada, eu falei, vamos 50 anos depois. Vamos pegar todos os romances de Emmanuel. Porque depois de Memória de um Suicida, nada como algo para confortar a alma dele. Então, gente, isso é lucidez. Bom, só que eu estou colocando para vocês, dentro desses sintomas, no quadro dos adultos. Mas nós estamos com crianças deprimidas. Nós estamos com recém-nascidos deprimidos. Bebês que continuaram, espíritos que estavam deprimidos no plano espiritual. E estão retornando deprimidos para o plano físico. Não se submeteram ao tratamento como deveriam se submeter. E a Terra é para eles uma escola. Espíritos que desencarnaram, deprimidos, continuaram assim no plano espiritual e retornaram deprimidos. Estão tomando medicamento controlado com 6, 8 meses de vida. Oi, Emerson, mas quais os sintomas para a gente identificar isso no bebê? A criança, quando é criança, antes do bebê, a criança apresenta queda de rendimento escolar, baixa autoestima, enurese noturna. Se ela está com 6, 7, 8 anos, já era para ela já conquistou o controle do esfíncter, mas ela retomou no quadro depressivo. Ela começa a apresentar déficit de atenção, choro fácil, birras constantes. São sintomas. Além do distúrbio de sono, além de distúrbio alimentar.
irritabilidade, tensão. São alguns sintomas do quadro depressivo. E o bebê? O bebê também. O bebê, além de apresentar, olha como que identifica no bebê. Além de apresentar alguns sintomas, por exemplo, do isolamento, mas ele não tem como sair do isolamento. Tem, ele não interage. O bebê não interage. Ele não manifesta sorriso quando chega um rosto sorridente ao lado dele. Ele não manifesta tristeza. Ele muitas vezes não chora. Vocês já viram as propagandas da Acnur? A Associação da ONU para Refugiados? Já viram? Às vezes eles mostram as crianças lá. Além delas estarem esqueléticas, a Acnur tem um trabalho. Aquela alimentação que, se a gente pode contribuir, façamos. Se a criança ela está deprimida, ela não suga o peito da mãe. Ainda que a mãe não tenha leite, mesmo quando a mãe não tem leite, quando coloca o peito na boca dela, a criança tradicional, ela vai lá e suga. Mas se a criança, ela está no quadro depressivo, ela não suga, ela não apresenta fome. Quem vai colocar isso para nós é René Spitz, num livro que se chama O Primeiro Ano de Vida. Quando René Spitz, que é austríaco e americano, ele nasceu lá, mas ele fez a formação dele toda nos Estados Unidos, ele trabalhando num orfanato, numa creche, na Espanha, ele coloca para nós o que ele estava assistindo, e ele trabalha com bebês. E ele fala, no livro dele, ele coloca, nesse o primeiro ano de vida, em La Casa de Niños Expósitos, el niño se va poniendo triste, e muitos deles muerem de tristeza. No orfanato. No orfanato, as crianças vão ficando tristes, e muitas delas morrem de tristeza. Ela não suga, ela não apresenta sorriso, ela não apresenta insatisfação porque está molhada, ela não apresenta vontade de evacuar. Inclusive, a autora Melanie Klein, ela coloca para nós que as crianças apresentam uma chamada autotoxidez, ou seja, não evacua. Ela fica 3, 4, 7, 10 dias sem evacuar. As fezes viram pedra no intestino do bebê. Autotoxidez. Ela está se intoxicando no quadro depressivo, na depressão de bebês. Eu tenho amigas que são psiquiatras, que são pediatras, que estão recebendo bebês tomando remédio controlado por psiquiatra infantil. Porque a criança está deprimida. Então, por que eu estou narrando esse quadro para vocês? Para nós entrarmos no lado espiritual. Porque, afinal de contas, o Evangelho que cura. O Evangelho que cura. Aí Emmanuel coloca para nós. Todas as criaturas sofrem. No livro Palavras de Vida Eterna, todas as criaturas sofrem. Mas poucos sabem sofrer como cristãos, agradecendo a Deus. Todo mundo sofre. Todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem transtorno, todo mundo tem dor. Poucos sabem sofrer como cristãos, agradecendo a Deus. Porque a dor para nós é remédio. No livro Consolador, Emmanuel vai falar para nós sobre a dor física e a dor moral. Ele vai fazer uma catalogação das duas dores, só com perguntas e respostas. A dor é medicação. Então imaginem se nós soubermos agradecer a Deus os movimentos de dificuldade que a gente está tendo, que está norteando a nossa caminhada na Terra. Todas as criaturas sofrem, no cadinho das experiências necessárias, mas poucos sabem sofrer como cristãos agradecendo a Deus. Ele está nos mostrando que a gente precisa ter gratidão.
Mas qual é o medicamento? Para nós adultos, nós vamos pegar 3 causas espirituais da depressão. Que até aí eu falei para vocês o histórico, falei a respeito dos sintomas, citei do adulto, da criança e do bebê, mas e a causa espiritual disso? Joana de Ângeles vai falar de 3 causas espirituais, no capítulo 59 do livro Lampadário Espírita, intitulado Ainda a Melancolia. É o penúltimo capítulo do livro. Ainda a Melancolia. Atenção, porque essas 3 causas que ela traz, nós temos também psiquiatras trazendo. O psiquiatra Stanislav Grof, que nasceu na Tchecoslováquia e se especializou nos Estados Unidos, no seu livro Psicologia do Futuro, ele vai falar que é inaceitável e incompreensível como que as pessoas em estado depressivo caminha para o suicídio com uma simples colocação de angústia e uma disfunção neuronal na função dos neurotransmissores. É incompreensível. E aí ele fala, tem que ter uma espiritualidade para além desses sintomas. Ele é um psiquiatra, ele não é espírita. Ele fala isso no livro dele. Então a Joana de Ângeles, ela trabalha para nós 3 causas espirituais. A primeira delas, a falta de fé. Primeira, falta de fé. Ela coloca nesse texto, a gente vai discorrendo sobre o texto, tanto que no texto ela diz assim, essa tristeza que te domina, amargurando as tuas horas, é grave enfermidade, que precisa ser retirada a partir de agora. Para não ter aprofundamento, essa tristeza que te domina, amargurando as tuas horas, é grave enfermidade que tem que ser retirada a partir de agora. Não alimente esse estado dentro de você. E ela coloca como a falta de fé. A falta de fé é a mesma. Ontem o Roosevelt estava falando para nós aqui, a respeito citando o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos, no item 25, a melancolia. A hora que eu vi o Roosevelt falando, eu falei, se ele falar o meu tema e levar o meu bônus hora, vai ter briga. Eu não posso perder o bônus, eu vim de BH para ganhar um bônus hora, não acredito que ele vai levar o meu e o dele. Então, quando o Evangelho segundo o Espiritismo coloca para nós, sabeis por que uma vaga tristeza se apodera do seu coração e te faz pensar que a vida é tão amarga? E aí ele responde, o seu espírito aspira à liberdade, ele deu exemplos, aspira à liberdade. Olha, esse momento é falta de fé. Por quê? Porque eu não preciso aspirar à liberdade do corpo e desejar sem fazer por onde merecê-la. A nossa hora vai chegar. Graças a Deus. A nossa hora vai chegar. Enquanto ela não chega, o que a gente pode fazer? A gente fica discutindo a morte. Para quê? Os historiadores, se a gente pegar Honório Balzac, Kierkegaard, eles vão falando a respeito da morte, mas a definição mais próxima da gente, eu achei de um jornalista, o Barão de Itararé. O Barão de Itararé. Passou na nossa história como Barão de Itararé. O nome dele, na realidade, é Aparício Torelli. Ele nasceu em 1895 e ele desencarnou em 1971. Ele nasceu na cidade do Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Desencarnou em 71 no Rio de Janeiro. Passou pela história como Barão de Itararé. Entre as várias colocações que ele diz para nós, ele fala assim, o que se leva desta vida é a vida que se leva. Mas é isso que a gente estuda na doutrina espírita. Ele não é espírita. Quando ele coloca para nós o que se leva desta vida é a vida que se leva, já está trazendo um norte. Então, atentemo-nos. A melhor definição que eu achei a respeito
da vida e da morte foi de um filósofo que se chama Snoopy. Vocês conhecem esse filósofo? Qual é o nome do melhor amigo do Snoopy? Charlie Brown. Qual é o apelido dele? Amendoim. Todo mundo lembra dele? Aí estava Amendoim e o Snoopy conversando à beira do rio. E aí eles estavam conversando lá e o Snoopy colocou o Amendoim colocou para o Snoopy assim: Snoopy, um dia a gente vai morrer. Aí o Snoopy olhou para ele e falou assim: mas todos os outros dias a gente vai viver. Ô, gente! Não, isso é muito profundo. Todos os outros a gente vai viver. Então imaginemos isso. Falta de fé. Por quê? O que Tiago coloca para nós? No capítulo 2, no versículo 17, ele diz para nós que a fé sem obras é morta. Mas no versículo 18 ele diz o quê? Mas te dirá alguém: tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Ou seja, quando a gente fala de fé, nós não estamos falando de crença vazia, nós estamos falando de trabalho. Não tem como a gente falar que alimenta a fé se a gente não faz nada por ninguém. Por quê? Porque fazer por alguém é fazer por nós também. Eu e ele estamos crescendo juntos. José Saramago, ele coloca para nós que a gente só deve olhar alguém de cima para baixo se for para esticar as mãos e ajudá-la a se levantar. Quando a gente trabalha com alguém e por alguém, a gente está levantando junto com esse alguém. Então, a primeira causa espiritual, falta de fé. A segunda causa espiritual, rebeldia. O deprimido, normalmente, ele é rebelde. E a referência espiritual. Paulo, quando escreve aos Gálatas, veja, a gente está citando a referência espiritual, inclusive porque a gente precisa dela se estivermos buscando cura, autocura e cura. Paulo coloca para nós: e não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. No capítulo 6, no versículo 9, aos Gálatas, atenção, não nos cansemos de fazer bem. Ele não fala, no original, alguns, na tradução, está colocando lá, não nos cansemos de fazer o bem. No original, Paulo coloca, não nos cansemos de fazer bem. Não canse de fazer bem a atividade que você se disponibiliza. Seja, você está arrumando a cozinha, arrume de forma bem feita. Até porque minha avó fala, quem não faz bem feito, faz 2 vezes. Então faz bem feito para você fazer uma vez só. E minha avó tinha razão. Então, quem não faz bem feito, faz 2 vezes. E Paulo coloca isso, não nos cansemos de fazer bem. Você tem que dirigir, dirija bem. Não agrida, não xinga, não atrapalhe o outro que também está dirigindo. Você está trabalhando, trabalhe bem. Você é motorista, faça bem feito o seu trabalho. Você é empresário, faça bem feito. Você é médico, é profissional autônomo, não importa, faça bem feito. Não se canse de fazer bem, porque a seu tempo a gente colhe. Se a gente não tiver desistido, porque tem gente que desiste. E aí vem a pergunta de Jesus, eu estou fazendo referência ainda à rebeldia, que é, que fazeis de especial? Porque para eu sair da rebeldia, eu preciso fazer bem, mas eu preciso fazer algo além. O que é algo além? O especial. Aí eu educo os meus filhos, e isso não é especial. Isso é compromisso, eu não tenho os filhos. Eu sou leal à minha esposa, eu sou fiel à minha esposa. Isso não é especial, eu não casei. Se eu não quero ser fiel, então não casa, capeta, não casa. Não casa, não casa, se você não quer ser, não casa, não. Fica na sua e está tudo certo, a vida é sua. Mas não comprometa outros. O que é especial? O além. O que nós podemos fazer além?
E aí a terceira causa espiritual. Terceira causa espiritual. A culpa. E a Joana de Ângeles, ela coloca que a culpa é um processo tão dolorido para a gente, que muitas vezes a gente fica esperando assim, a culpa de quê? A gente fica esperando a culpa do quê? Tanto que a Joana de Ângeles tem uma mensagem lindíssima, que se chama Perdoa-te. Ela não está falando para a gente perdoar o outro, não. Não é marido, não é esposa. Não é esposa, não é filho, não é governante, não é colega de trabalho, não é seu chefe, não é seu vizinho, não é o síndico. Ela não está pedindo para você perdoar esse povo, não. Ela está pedindo para você se perdoar. Perdoa-te. Vocês vão ler depois essa mensagem com calma. Porque todos os movimentos que a gente faz, que lá no fundo a gente não concorda, muitas vezes a gente está reforçando o movimento de autopunição que a gente carrega no inconsciente profundo, como coloca para nós Jorge André, que conviveu com Divaldo Franco, ele era baiano, desencarnou no Rio, no seu livro A Visão Espírita nas Distonias Mentais. Ele vai falar também em outros, forças sexuais da alma, dinâmica psi, mas a visão espírita nas distonias mentais, ele vai colocar esse movimento que a gente está tendo de superação. Por quê? A gente começa a se agredir, você faz coisas que no fundo você sabe que não está certo. Aí você se agride, mas por quê? Inconscientemente você carrega culpas de enganos que você cometeu há 2, 3, 5, 8 séculos e está trazendo até hoje. Por isso é que a Joana de Ângeles fala sobre perdoa-te. Então, no movimento de autopunição, Paulo de Tarso. Vocês viram que nós pegamos referências evangélicas para as 3 causas espirituais do estado depressivo. Paulo de Tarso, quando escreve aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 14, ele coloca para nós, desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e o Cristo te ajudará. Desperta. Faz o seu movimento de autoajuda. Desperta. Ah, mas despertar já basta. Não basta, está pouco. Se você acordou, mas não levantou, não adianta, você dorme de novo e perde a hora. Na vida não é assim? Imagina no lado espiritual. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te ajuda. Ou seja, a gente precisa de fazer 2 coisas, são 2 verbos, desperta e levanta. Verbo é ação. Não, filha, senta aí porque eu estou vendo a palavra gratidão ali, mas ela já chega ali achando que eu vou acabar. Peraí. Eu falei 14 horas brincando, mas ainda não estou no fim. Senão você fica olhando para ela ali e acha que eu vou ficar ansioso. Eu não vou, porque esse é um fator de perturbação da minha alma. Não me perturbe. Então imaginem vocês. E aí, se a gente, para se libertar da culpa, tem que sair das mazelas, desperta, levanta. Vocês lembram de uma música lá atrás, que tem um refrão, o refrão. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Olha só, a gente já lembra. Gente, eu acho que essa música foi inspirada em Paulo, quando escreveu para os Efésios. Então existem referências para nós sairmos desse quadro doentio. Existem referências. Mas o psiquiatra Davi Servan, no livro Curar, ele fala para a gente se curar da depressão, do estresse e da ansiedade, nesse livro. E ele cita 4 passos. O primeiro, veja, também não é um livro da Lavra Espírita. O primeiro, as colocações que ele faz, a Joana de Ângeles faz. Então eu estou associando as obras de psiquiatra com a doutrina para a gente ver como que eles estão interligados, não tem nada separado. O primeiro, acompanhamento psiquiátrico, acompanhamento médico, medicamentoso. O segundo, acompanhamento terapêutico. E ele coloca, a pessoa precisa de falar da dor dela. Ela precisa falar da dor. E não adianta achar que conversando com um amigo já é a mesma coisa. Não é.
E ele fala, nós psiquiatras não temos o conhecimento que os psicólogos têm, porque a nossa academia, ela fez um norte diferente na nossa estrada. Nós não nos preparamos para a escuta, como o psicólogo prepara em aproximadamente 5 anos de estudo, de graduação. Primeiro, acompanhamento psiquiátrico. Segundo, acompanhamento terapêutico. Terceiro, atividade física. Atividade física. A atividade física que foi indicada, mas atividade física bem-humorada, atividade física satisfeita, atividade física onde você não está buscando corpo atlético, você está buscando arejar a sua mente. Aí ele coloca, trabalhei em grupos de concentração de Camboja e no Vietnã, e lá trabalhamos com pessoas deprimidas com essas 3 perspectivas. Mas aqueles que tiveram a 4ª perspectiva tiveram respostas mais rápidas. Quem trabalhou conosco com acompanhamento psiquiátrico, acompanhamento terapêutico e atividade física tiveram respostas saudáveis. Mas aqueles que fizeram essas 3 e fizeram também atividade filantrópica, se envolveram com a caridade, esses tiveram resposta mais rápida. Porque convivendo com a dor do outro, eles trabalharam a dor deles. E aí, eu quero trazer uma observação de Jesus, independente do estado em que nós estamos. Qual foi a última fala de Jesus quando esteve conosco aqui na terra? A última. Quem lembra? Perdoai. A maioria está lembrando dessa frase? Isso se chama culpa. Que não foi essa, não. A gente lembra dele na cruz, Senhor, perdoai, porque não sabe o que faz. A gente, isso é retrato das nossas culpas. A nossa lembrança é de Jesus crucificado, sangrando com coroa de espinho na cabeça. A última frase dele está no capítulo 28 de Mateus, no versículo 20, no último versículo do Evangelho de Mateus. Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Esperança, gente. Se nós estamos caminhando de forma digna, com as propostas que a gente se disponibiliza, esperança. Emerson, mas como a gente vai trabalhar esse quadro depressivo? Nós temos o principal instrumento da doutrina, com tudo que ela traz para nós, associado ao Evangelho de Jesus, o culto no lar. E o bebê? Culto no lar. E a criança? Culto no lar. E nós adultos? Culto no lar. Capítulo 2 do livro Leis Morais da Vida. Acende a luz do Evangelho em casa. Joana de Ângeles. Acende a luz do Evangelho em casa. Reúne-te com os teus para orar. E jamais as trevas triunfarão em teu lar, em tua família e em teu coração. Culto no lar. A gente usa os medicamentos, usa as atividades, traz as crianças para a evangelização, façamos o culto no lar, mentalizemos quando eles estiverem dormindo. Culto no lar, como todos nós já conhecemos. Claro que precisamos do suporte da oração. É diferente de rezar. A palavra rezar vem do latim, rezar. No latim, rezar significa repetir, decorar. E aqui, a maioria esmagadora reza. Do latim, rezar, no original, repeto. E nós rezamos a tabuada, lembram? Rezamos ou não? Todos nós? Pergunta para o jovem lá de 13 anos, o que é tabuada? Ele fala assim, tabu o quê? A gente teve que rezar a tabuada, a gente repetiu, até saber. Isso é rezar. E orar, também vem do latim, do oro. Oro, do latim, significa aquilo que está no seu coração. E aí Jesus coloca para nós, a boca fala o que o coração está cheio. Ora, conversa com Deus. Conversa com Deus.
Tenha o seu bate-papo com Ele. Vibra com Ele. E se você não tiver o hábito de orar, como relata para nós no capítulo 1 do livro Sinal Verde, André Luiz, ao se levantar, tem ideias de otimismo para o seu dia a dia, para as suas tarefas, para os seus amigos, para o seu trabalho, de otimismo, de bom ânimo, se você não tiver o hábito de orar. Ainda assim, nós podemos meditar em cima da criação da divindade em torno de nós. E ele coloca para nós, como nos relata o poeta, em cima das colocações da divindade, relata para a gente quem foi que fez o sol, tão vivificador, com sua luz tão brilhante, cheia de fulgor, os trilhões de estrelas que cintilam nos céus, e as nuvens vaporosas como densos véus. A criança que está conosco, a criança íntima que está dentro de nós, precisa dessa medicação evangelho doutrinária. Quando ele relata quem foi que fez o sol, ele está dizendo para a gente sobre a divindade. Quem foi que fez a primavera, o outono, o inverno, o verão? Fez a chuva, o vento, o raio e o trovão, o perfume das flores, o som, a luz, o ar, os campos, as florestas, a terra, o céu e o mar, o infravermelho, o ultravioleta, e fez da lagarta surgir uma bela borboleta. Os clarões, a luz do sol, do pôr do sol, o cantar do roxinol. Quem foi que fez as feras bravas, a asa do inseto, a beleza de um ninho, deu agilidade incrível à pulga saltitante e fez o passo lerdo e tardo do elefante. E o colibri com anime sutileza, sugando o mel das flores com tal delicadeza, o tatu escavando a cova em que se abriga, e a faina inesgotável da minúscula formiga, o inquieto macaco, o fogoso corcel, e a abelha trabalhando na construção do mel. Quem foi que fez a ostra, o golfinho, o tubarão, a baleia, e fez a engenhosa aranha tecendo a sua teia? E um instinto de conservação, como bússola infalível de orientação, guiando com acertos irracionais, sem nunca transgredir as regras naturais. As maravilhas do reino mineral, o leito onde repousa o reino vegetal, os prodígios da animalidade e um elo mais acima, a nossa humanidade, e tantos outros reinos que nós desconhecemos, sistemas de mundos que nem nos apercebemos, os gênios tutelares, arcangelicais, imersos nos segredos dos planos siderais. Que maravilha é essa que eu não posso descrever com todo o dramatismo que eu pudesse ter? Artista ímpar e inimitável, sublime e ilimitado. Me ponho de joelhos e contemplo abismado, e pergunto a mim mesmo com estupefação: quem criou tudo isso com tanta perfeição? Quem dá sem perder nada e paga sem dever? E a tudo movimenta sem nunca se mover, formando e transformando, criando e agindo, governando e dirigindo. Quem tem tanto poder? Pergunta outras vozes. Quem pode me dizer, eu vos peço, queridos irmãos meus? E as vozes me respondem: foi Deus, foi Deus, foi Deus. Eu vou agradecer amanhã de hoje, até breve, se Deus quiser.